E aí, bora conversar sobre uma virada de chave? Uma verdadeira revolução na literatura brasileira? Tô falando da chegada do realismo, o momento que mudou tudo. Para começar, vamos guardar um ano na cabeça, 1881. Pode anotar. Esse ano foi um marco zero. O ano em que tudo mudou com a publicação de 2 livros que, sério, viraram o jogo da literatura no Brasil para sempre. E os responsáveis por essa revolução toda estão aí. De um lado, Machado de Assis. Do outro, Aloísio Azevedo. Foram eles que chegaram chutando a porta do romantismo e mostraram um Brasil que ninguém tinha tido coragem de mostrar antes. Então, nosso papo hoje vai ser assim. Primeiro a gente entende o que estava rolando no Brasil para essa revolução acontecer. Depois, a gente vai conhecer de perto esses 2 gigantes e as obras-primas deles. E por fim, a gente amarra tudo para sacar qual foi o grande legado que eles deixaram. Beleza? Então, para a gente entender por que o realismo apareceu, primeiro a gente precisa dar um pulo lá na segunda metade do século XIX. Pensa num Brasil que estava fervendo, mudando a todo vapor. Olha só o cenário. A economia do açúcar, que mandou no país por séculos, estava em baixa. O que estava subindo? O café. E com isso, o poder estava mudando de mãos. Ao mesmo tempo, pipocavam discussões quentíssimas sobre o fim da escravidão e até mesmo o fim do império. Era uma panela de pressão prestes a explodir. E essa grana toda do café fez o eixo do Brasil se deslocar para o sul, principalmente para o Rio de Janeiro. As cidades começaram a inchar, a crescer, e com isso surgiu uma sociedade muito mais complexa, cheia de gente diferente, cheia de tensões. Aquele papo idealizado do romantismo já não dava mais conta de explicar esse novo Brasil. Enquanto tudo isso acontecia aqui dentro, lá da Europa começaram a chegar umas ideias novas, umas filosofias que iam mudar tudo. Coisas como o positivismo, que dizia vamos analisar a realidade com objetividade, com fatos. Tinha o cientifismo, aquela crença de que a ciência podia explicar absolutamente tudo. E o mais polêmico, o determinismo, que defendia que a gente é produto de 3 fatores: raça, meio e momento histórico. Pois é, essa nova forma de pensar, mais científica, mais pé no chão, bateu de frente com o que se fazia antes, com o romantismo. Sabe aquela coisa de herói perfeito, de amor idealizado, de fugir da realidade? O realismo e o naturalismo vieram para dizer, não, vamos parar com isso. A gente quer olhar para a vida real, para o dia a dia, para os problemas da sociedade, para as pessoas de carne e osso, cheias de defeitos. E quem foi o cara que pegou todas essas ideias e transformou em literatura de um jeito que ninguém nunca tinha visto? O gênio, Machado de Assis. E ele não chegou pedindo licença. Olha só como começa Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro dele de 1881. Essa dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Gente, isso foi um soco no estômago da sociedade da época. Era um recado claro, a brincadeira acabou. E aqui está a grande sacada do Machado, a genialidade pura. O narrador da história já morreu, é um defunto autor. E por que isso é tão incrível? Pensa bem, se ele já morreu, ele não deve mais nada a ninguém. Ele não tem reputação para zelar, não tem medo de ofender, então ele pode contar a própria vida com uma sinceridade brutal, expondo toda a hipocrisia, toda a falsidade da elite da época, com uma ironia finíssima. O que o Machado faz, no fundo, é isso aqui. Ele disseca a diferença entre o que as pessoas parecem ser e o que elas realmente são. É a famosa diferença entre a aparência e a essência. Por fora, essa elite brasileira se mostrava cheia de amor, de moral, de generosidade. Mas o Brás Cubas, com seu olhar de defunto, rasga essa fantasia e mostra o que tem por baixo. Um egoísmo sem tamanho, uma ambição desmedida, uma total falta de moral. E ao fazer isso, o Machado muda o jogo para quem está lendo. Acabou aquela leitura passiva, de aceitar tudo que o narrador diz. Agora, a pessoa que lê Machado é obrigada a ser ativa, a duvidar do narrador, que é todo contraditório, a preencher as lacunas que ele deixa de propósito. O leitor machadiano se torna um leitor crítico, que pensa sobre o que está lendo e sobre a própria vida. E agora segura essa. No mesmíssimo ano, 1881, enquanto Machado lançava Brás Cubas, o Aloísio Azevedo publicava O Mulato. Era o início de uma outra corrente, ainda mais radical, o naturalismo. Se o realismo queria ser um espelho da sociedade, o naturalismo queria ser um laboratório. A ideia era tratar a literatura quase como uma ciência, sabe? Usar os romances para provar teses, para mostrar como a vida das pessoas era, na verdade, determinada por forças muito maiores que a vontade delas.
E a grande tese que eles queriam provar era essa aí, o determinismo. A crença era que o ser humano não tinha livre-arbítrio, não era tão livre assim. O destino de cada um seria determinado por 3 fatores: a raça, ou seja, a hereditariedade, o meio, o ambiente social onde a pessoa cresceu e o momento histórico. Basicamente, as personagens eram vistas como um resultado dessa equação. E o Aloysio Azevedo pega essa teoria e usa como uma arma para atacar uma das maiores feridas do Brasil, o preconceito racial. Em O Mulato, ele conta a história de Raimundo, um cara rico, educado na Europa, que tinha tudo para se dar bem. Mas ele tinha uma falha imperdoável para aquela sociedade. Era filho de uma mulher negra. O livro mostra como essa ascendência se torna uma barreira intransponível, um destino trágico do qual ele não consegue escapar. Então, percebe a diferença? Enquanto Machado estava focado na psicologia, nos dilemas internos da elite, o Aloysio Azevedo pintava um painel social gigantesco e bem cru. Ele não tinha medo de tocar em assuntos que eram tabu, como a sexualidade, os instintos mais básicos. Ele mostrava como o meio social podia corromper e destruir as pessoas, quase como se fossem animais em um ambiente hostil. Então olha que interessante. No mesmo ano, a gente tem o nascimento de 2 projetos literários poderosíssimos, mas com focos bem diferentes. Vamos amarrar as pontas para entender o legado disso tudo? A gente pode pensar assim: os dois eram grandes críticos da sociedade brasileira. Mas enquanto Machado de Assis usava um bisturi fazendo uma cirurgia precisa na alma da burguesia para mostrar a hipocrisia individual, o Aloysio Azevedo usava um rolo de pintura expondo as feridas abertas, as mazelas de toda a estrutura social. No fim das contas, o que eles fizeram juntos foi obrigar o Brasil a se enxergar de verdade, sem maquiagem. Eles jogaram fora as lentes cor-de-rosa do romantismo e entregaram um espelho que mostrava todas as rugas, todas as cicatrizes de um país cheio de contradições. A literatura brasileira, a partir deles, se tornou adulta. Isso tudo deixa uma provocação pra gente, né? Se Machado e Aloysio estivessem vivos, escrevendo hoje, que tipo de hipocrisia eles estariam denunciando? Quais preconceitos, quais injustiças do nosso tempo seriam o alvo da ironia de um e da denúncia brutal do outro? Fica aí pra gente pensar.